Amém. Paz do Senhor para todos, meus irmãos e amigos em Cristo. E queremos chamar a sua atenção para um texto que vamos ler na santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Para ser alegre na esperança, precisamos ser pacientes na tribulação. E para sermos pacientes na tribulação, é preciso perseverar na oração. Nós vamos usar deste versículo a primeira parte. Alegrai-vos na esperança. Meus irmãos, todos nós sabemos que o mundo está em pânico. As pessoas estão em total desespero, sem saber o que fazer. Principalmente os governantes. Mas a gente pode dizer, afirmar, que a Igreja de Cristo está segura pelas mãos de Deus. A Bíblia fala em Isaías capítulo 41, versículo 10. O próprio Deus diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Aleluia. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Então a Igreja de Cristo tem esperança. Aleluia, que está segura com o Senhor, nosso Deus. E a Igreja de Cristo tem esperança, que breve partiremos, seremos arrebatados, vamos morar com o Senhor lá na glória eterna. É o que a Bíblia fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É por isso que somos alegres na esperança. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus como Salvador, ele era um homem mau, perseguia, prendia e até matava crentes. A Bíblia fala em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 8, que Paulo, na sua incredulidade, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres que serviam a Deus e os conduzia à prisão. Já em Atos capítulo 9, a partir do primeiro versículo, Paulo, ainda na sua incredulidade, ele pede carta ao governador para ir à cidade chamada Damasco para prender os crentes que ali estavam. Porém, quando ele se dirigiu àquela cidade, em pleno caminho, aleluia, o Senhor Jesus lhe apareceu como uma luz muito forte que brilhou. Aí, Paulo, caindo por terra, pergunta: quem é esse, Senhor? E o Senhor lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti perseguir o meu povo. Aí, a partir dali, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi transformado pela palavra de Deus, tornou-se um novo homem. E agora, Paulo não era mais aquele mesmo homem que perseguia os crentes, era um homem transformado pela palavra de Deus. E aí,
pois ele começou a pregar o Evangelho, a falar de Deus. E as pessoas se admiraram, dizendo: peraí, esse homem perseguia os crentes, matava crente, prendia crente, e agora está pregando a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo dizia, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está com Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus, através da palavra, da sua palavra, fez uma transformação na vida de Paulo. Glória a Deus. E agora, mesmo que alguém dissesse assim: ah, quem era você? Você falava assim, agia assim. Mas ele também falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo pela palavra de Deus. E agora Paulo dizia: alegrai-vos na esperança. Por quê? Porque ele havia recebido a esperança. Ele tinha esperança de morar no céu com Jesus. Meus irmãos e amigos, nós também, o povo de Deus, temos a esperança. Aleluia, a esperança de morar no céu com Jesus. Mas, como esta esperança chegou até nós? Em primeiro lugar, o primeiro passo foi a gente receber Jesus como Salvador, aceitar o convite de Jesus. E a Bíblia fala, em Mateus 11, 28, o próprio Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí este foi o primeiro passo para a gente receber esperança. Em segundo lugar, depois que recebemos Jesus como Salvador, foi confessar os nossos pecados a Jesus, conforme a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, então serás salvo. Em terceiro lugar, para recebermos a esperança, Jesus perdoou os nossos pecados, conforme a Bíblia diz. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E em quarto lugar, para recebermos a esperança, nós nos tornamos filhos de Deus, pela palavra de Deus, conforme a Bíblia diz. Aleluia, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 a 13, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que receberam Jesus foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus, pela palavra de Deus. Então, assim aconteceu conosco, com o povo de Deus. E hoje, a gente tem a esperança verdadeira de morar no céu com Jesus. E a gente pode dizer, falarmos que somos alegres na esperança, dizer também, alegrai-vos na esperança. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 24, a Bíblia diz: glória a Deus, glória ao santo nome de Jesus, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê
não é esperança. Como alguém esperar o que vê? Assim, o mundo espera naquilo que está vendo, quer assim encontrar a solução para os seus problemas, para todas as dificuldades através do homem, do ser humano. Mas a igreja espera em Cristo. Sabemos que a nossa solução vem do Senhor Jesus. Aleluia. A gente não vê pelos olhos carnal, pelos olhos materiais, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, a gente sabe que lá no céu tem uma cidade toda de ouro e cristal, que o Senhor Deus preparou para o seu povo, para a sua igreja. Conforme a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9, a cidade, a nova Jerusalém celestial, que está preparada para o povo de Deus. E o próprio Jesus também falou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, ele pagou o preço na cruz, morreu por nós, ressuscitou, foi para a glória, e hoje, glória a Deus, o lugar está lá preparado para nós morarmos com ele, muito em breve. Glória ao santo nome de Jesus. Meus irmãos, e a Bíblia diz também, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sim, quem tem a esperança de morar no céu com Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E para ter essa esperança, é preciso ser gerado de novo, nascer de novo pela gloriosa palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo pela palavra de Deus. Sim, fomos gerados de novo. Nascemos de novo pela gloriosa e santa palavra de Deus. Existem pessoas que são religiosas, que têm a sua religião, que vai à sua igreja, mas precisa ter um novo nascimento pela palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Este homem, ele era religioso. Ele dava esmola, ele orava, ele tinha a sua religião. Porém, ele não tinha esperança de morar no céu com Jesus. Ele não conhecia Jesus como Salvador. E sabe o que aconteceu? Uma certa vez, à noite, ele estava orando. Sim, estava orando. E lhe apresentou o anjo do Senhor, o qual lhe disse: olha, Deus tem se agradado das esmolas que tu fazes, das tuas orações, mas precisa de uma coisa. Você precisa saber de uma coisa. E o anjo lhe disse: mande chamar o apóstolo Pedro, ele vai lhe falar o que você deve fazer. Veja, aí ele mandou chamar o apóstolo Pedro. Quando Pedro foi chegando na casa dele, veja o que ele fez. Ele correu, dobrou o joelho nos pés de Pedro e foi adorar o apóstolo Pedro. Veja, não conhecia Jesus, não tinha esperança, porque quem conhece Jesus adora unicamente Jesus, em espírito e em verdade. Não adora um homem, não adora uma estátua, não adora outra coisa, só adora Jesus. Aí sabe o que aconteceu quando ele foi adorar Pedro?
O apóstolo Pedro pegou ele pela mão e disse: homem, levanta-te, eu sou homem, só podes adorar a Deus. E o que acontece? Ali o apóstolo Pedro começou a lhe falar da palavra de Deus. Ele deu atenção à palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Se converteu ele e toda a família dele, e ainda foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. E a partir daí ele recebeu esperança. E ele podia se alegrar nesta gloriosa esperança. Aleluia. A Bíblia fala também, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Um homem chamado Cornélio era um homem religioso. Um homem que era mestre, entendia muitas coisas, mas ele não tinha esperança. Ele não conhecia nada sobre a palavra de Deus. Aí, certa vez, ele foi procurar Jesus de noite. E ele chegando perto de Jesus, ele falou, ou seja, perguntou a Jesus: mestre, por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Aí Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode morar no céu, não pode ver o reino de Deus. Então esse homem, ouvindo a palavra de Deus, ele deu crédito, se converteu. E logo ele recebeu esperança. E ele podia dizer também: alegrai-vos na esperança. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, se esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós, o povo de Deus, temos esperança em Cristo. Esperamos em Cristo, não é só nesta vida. Jesus, Ele é nossa esperança. Glória a Deus na vida. Jesus é nossa esperança na morte. Jesus é nossa esperança no céu. Jesus, Ele é nossa esperança na eternidade. Ele é e será sempre a nossa esperança. Alegremos-nos na esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança. Amém. Deus abençoe.